querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Fico muito feliz com a participação e envolvimento de vocês. E aí, todos estão preparados para mais uma aula de matemática? Vocês estão acompanhando? Que bom! Se estão acompanhando, sabem qual é o nosso assunto e daremos continuidade. O que vamos trabalhar? Vamos trabalhar hoje aqui a raiz quadrada de números inteiros. Isso mesmo, vamos calcular a raiz quadrada exata, só que agora com números inteiros. Mas esse assunto já foi trabalhado. O conjunto é que era diferente. Nós trabalhamos com o conjunto dos números naturais. Agora, vamos trabalhar dentro do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o nosso termo correto, a operação ela se chama radiciação, e aqui os termos desta operação. O símbolo que se chama radical, que parece uma letra V, o valor que está dentro dessa raiz, que neste caso é quadrada, é o índice, e o 2, que refere-se à quadrada, a raiz quadrada, ele pode ou não aparecer. Não há necessidade da gente escrever. O valor que está dentro do radical é chamado de radicando, e o resultado da nossa operação é a raiz. Aqui, estes termos são muito importantes da gente memorizar, conseguir compreender para questões futuras. Os termos da nossa operação de radiciação. Correto? Continuemos aqui. Eu trouxe para vocês essa imagem. Vocês conhecem esse jogo? Vocês conhecem esse tabuleiro? Mas o que será que ele tem a ver com a raiz quadrada exata de números inteiros? Bem simples. Vocês estão observando que o tabuleiro tem um formato quadrado, exatamente. Se ele tem um formato quadrado, ele possui o quê? O mesmo número de linhas e de colunas. Correto? E assim a gente poderia dizer que se ele tem 8 colunas e se ele tem 8 linhas, nós poderíamos dizer e poderíamos calcular o total de lugares que ele tem. Aqui, cada casinha do tabuleiro. Para calcular cada casinha, basta eu multiplicar o 8 vezes o 8, ou simplesmente o 8 elevado ao quadrado, o que resulta em 64. E exatamente por esse motivo, nós também podemos concluir que a raiz quadrada de 64 é igual a quem? É igual ao valor 8. Se nós pensarmos assim em relação a esses objetos quadrados, fazendo o número de colunas e o número de linhas, nós vamos compreender essa questão de elevado ao quadrado, raiz quadrada. Ok? Então, observe o tabuleiro de xadrez ou de dama e vocês verificarão esta relação de raiz quadrada e também com a potência quadrada. Continuando, eu trouxe aqui para vocês, vamos ver raiz quadrada exata. E o que seria? Qual o conceito, destas palavras? A raiz quadrada exata de um número inteiro A é um número positivo que elevado ao quadrado resulta em A. Vamos entender isso com exemplos? Raiz quadrada de 144 é 12. E por que é 12, Fabiana? Bem simples. Pois o 12 elevado ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12 é igual a 144. Assim, a gente determina que a raiz quadrada exata de 144 é 12.
É o que está dizendo aqui no conceito para gente, que a raiz quadrada exata de um número inteiro, no caso esse inteiro é o 144, é um número positivo, o 12 é positivo, porque o 12 elevado ao quadrado resulta em 144. Um número vezes ele mesmo, assim como no tabuleiro, 8 vezes 8. Certo? Trouxe aqui para vocês uma indagação. E raiz quadrada de menos 36? Será que existe? O que você de casa pensa? Existe um número que multiplicou ele por ele mesmo e que resultou em menos 36? Ah, excelente! Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe mesmo, podemos até usar o símbolo matemático. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Vamos entender o porquê. Pois não há um valor elevado ao quadrado que resulte em menos 36. A gente não multiplica o número por ele mesmo? 6 vezes 6, 6 ao quadrado, 6 positivo vezes 6 positivo, vai dar 36 positivo. E 6 negativo vezes 6 negativo também vai dar 36 positivo. Assim, não existe um número que multiplicou ele por ele mesmo e que resulte em um valor negativo. Aqui a gente não poderia trocar os sinais, usar um positivo e um negativo. Mas tome um cuidado. Se a gente tivesse assim, pessoal, o oposto da raiz quadrada de 36. Se o sinal negativo estivesse fora da raiz, aquilo ali existe, tranquilo. Qual seria? A gente calcula a raiz quadrada de 36, que no caso é 6, e faz o oposto. O oposto desse 6 seria o quê? Menos 6. Tudo bem? Então, vamos pensar e diferenciar essas situações. O sinal de negativo dentro da raiz não pode. A gente está falando de raiz quadrada, onde o nosso índice aqui é 2. Ele não foi colocado porque não há obrigatoriedade. Tudo bem? Mas, quando o sinal estiver de fora, ele pode acontecer naturalmente. Compreendido? Que bom, fico feliz e posso dar continuidade. Vou trazer para vocês sobre os quadrados perfeitos. Como nós estamos falando de raiz quadrada exata, vamos falar dos quadrados perfeitos. Os números que podem ser escritos como potência de expoente 2 são denominados quadrados perfeitos. Pensem aqui observando essas imagens. Você tem aqui uma imagem. Quantos quadrados eu precisei para formar esta imagem? A primeira. Ah, Fabiana, você precisou de um quadradinho. Exatamente. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1. E na segunda imagem, quantos quadradinhos eu utilizei para formar um quadrado? 4. Mas quantos foram utilizados aqui no seu comprimento? 2. E aqui, na sua altura ou largura? 2 também. Ah, então 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Vamos aqui neste último. Quantos quadradinhos eu tenho no total? Eu tenho 25. E de onde que veio esse 25? Observem assim como a gente fez no tabuleiro. Quantos temos aqui nessa base? Temos 5. E quanto temos aqui nessa largura, nessa altura? Também temos 5. Podemos dizer 5 elevado ao quadrado. Assim, a gente conclui que 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, estes valores são chamados de quê? Números quadrados perfeitos. Porque a gente consegue fazer um quadrado que dê esse total
E a partir de quê? De um lado, né, sendo com a mesma medida da sua largura, formando um quadrado. É claro que quadrado tem lados iguais. Continuando, eu trouxe para vocês uma situação muito importante. Nós precisamos utilizar um processo de extração de raiz quadrada. Por quê? Você tem a calculadora, claro, nós temos calculadoras muito evoluídas que calculamos várias raízes, mas a gente também precisa saber o processo manual. E como a gente extrai a raiz quadrada de um número inteiro? Vou aqui orientar vocês. Eu trouxe dois exemplos, o 196 e o 225. Como a gente faz? A gente vai pegar esse radicando, vou anotar ele aqui, e vamos fatorar. Isso mesmo. Você se lembra da fatoração? A fatoração prima, dividir este número por valores primos. Tem que lembrar dos primos. 2, 3, 5 e assim sucessivamente. Vamos começar e vamos observar que ele divide por 2. Dividindo por 2, qual seria aqui, né? 18 dividido por 2, nós temos 9, sobra 1. 16 dividido por 2, 8. Então, 98, que ainda é par, divide por 2. Qual seria? 9 dividido por 2, nós temos 4, que sobra 1. 18 dividido por 2, 9. Confere? E agora, 49, opa, não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5, divide só por 7, porque ele é um quadrado perfeito. 49 dividido por 7, 7, e 7 dividido por 7, 1. Excelente! Agora ficou fácil, porque eu tenho aqui os fatores primos e eles estão, eu posso representá-los de que forma? Veja bem, eu posso representar assim, 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Pela propriedade da radiciação, eu posso eliminar um expoente com o índice, que no caso aqui é 2. Eliminar o expoente do radicando com o índice. E ele sai fora da raiz. Significa que eu estou extraindo a raiz. Significa que ficou do lado de fora o 2 vezes o 7. E 2 vezes 7 é igual a 14. Excelente. Qual é a raiz quadrada de 196? Que número multiplicou ele por ele mesmo para ter dado 196? É o 14. Fazendo com 225, vamos treinar mais um pouquinho. Você de casa também pode tentar fazer. Vou pegar o 225 e vamos aqui fatorar. Ele não divide por 2 porque não é par. Mas ele divide por 3? Sim, ele divide por 3. Vamos colocar aqui por 3. 22 dividido por 3, a gente sabe que dá 7 e sobra 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. 75 ainda divide por 3? Sim, Fabiana, vai dar 25. E 25 divide por 3? Agora não. Vai ser só por 5. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Beleza, olha aqui, os fatores repetiram quantas vezes? Vamos fazer o mesmo procedimento. 3 elevado ao quadrado, a gente está escrevendo 225 aqui em forma de fatores primos dentro da raiz. Vamos poder cancelar o índice com o expoente, ficando com quem? 3 vezes 5. Assim, a gente descobriu que a raiz quadrada de 225 é 15. Simples? Vocês conseguem fazer? Então, anotem outros valores, principalmente aqueles que vocês sabem que são quadrados perfeitos, e tentem extrair a raiz deles desta forma. Continuando, eu trouxe uma curiosidade. Muito legal, você vai compreender e vai achar mágica. Determinar a raiz quadrada com a soma de números ímpares. Veja que interessante.
Vamos ver aqui como que é. Raiz quadrada de 49, todos nós sabemos que é 7, não é verdade? 7 vezes 7, 49. Mas olha aqui, eu peguei os valores, os números ímpares, que somassem 49. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Se eu fizer a soma desses valores, eu vou ter 49. E quantos valores aqui, quantos numerais eu utilizei? 7. Assim, eu determinei a raiz quadrada de 49, porque a soma desses valores ímpares resulta em 49 e foram utilizadas 7 parcelas, 7 valores. Assim, a gente encontra a raiz quadrada de 49. É possível fazer com todas, viu, pessoal? Aqui eu trouxe também do 144. Veja bem, fui somando os números ímpares até eu chegar em 144. 1 mais 3 mais 5 mais 7, esta soma toda aqui destas parcelas até o 23, que é ímpar, resulta em 144. E quantas parcelas eu utilizei? Se eu contar cada parcela, foi um total de 12. Encontrei a raiz quadrada de 144, que é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Curioso, não é? É a nossa matemática que eu sempre falo para vocês aí de casa. Então, agora eu vou fazer o quê? Vamos jogar. Vocês estão preparados para o jogo? Venham comigo. E aí, vamos para o nosso jogo. Tenho certeza que você vai acertar todos. Veja bem, nós temos aqui as raízes quadradas e embaixo eu tenho os resultados. Vocês vão me dizer qual seria a raiz quadrada, hein? E eu vou anotar, vou fazer a marcação aqui. Vamos lá, vamos pegar aquelas que a gente tem o hábito, aquelas que a gente conhece um pouquinho mais. Raiz quadrada de 16, que número que multiplicou ele por ele para dar 16? Qual o valor? Fabiana, muito fácil, a tabuada do 4. Então, 4 vezes 4, 16. E que número que multiplicou ele por ele para dar 100? Também muito simples. 10 vezes 10. Vamos lá, vamos colocar. Raiz quadrada de 100 é o 10. Estes números são os quadrados perfeitos, hein? E raiz quadrada de quem? Vamos pegar aqui do 49. Raiz quadrada de 49, que número a gente viu no exemplo? 7 vezes 7. Vamos encaixar a raiz quadrada aqui do 49, 7. E qual mais? Do 25, que fácil 25. Que número que multiplica por ele mesmo para dar 25? Tabuada do 5, a tabuada considerada muito fácil de 5 em 5. Nós estamos deixando os maiores para o final, hein? E qual a raiz quadrada de 64? Que número multiplicou ele por ele mesmo e deu 64? Ah, o tabuleiro! Lembrou do tabuleiro de xadrez. Excelente! 8, 8 vezes 8, 64. E do 81? É difícil? Não, super fácil, Fabiana. 81 é 9 vezes 9. Pode encaixar aí. E com certeza nós vamos acertar. E agora? Ficou difícil? Não, pensa um pouco. Se a raiz quadrada de 100 era 10, 121 está um pouquinho maior do que esse 100? Certamente será um pouco maior que 10. Se eu fizer 11 vezes 11, 12 vezes 12, eu vou conseguir ter uma aproximação. Assim, eu descubro que a raiz quadrada de 121 é o 11, porque 11 vezes 11 dá 121. O que mais? O que a gente pode achar mais simples aqui? Ah, 169. A gente acabou de fazer de 121, que deu 11. Então, 169 está ali próximo. A gente observa muito o algarismo da unidade, 9. Significa 3 vezes 3, não é 9? Assim, eu faço 13 vezes 13 e verifico que a raiz quadrada de 169 é 13. Ficaram faltando 2 super simples para a gente. Por quê? Raiz quadrada de 400 eu faço assim. Faço só do 4, que são 2. E distribuo um zero para cada lado. Raiz de 400 será 20. 20 vezes 20, 400.
E sobrou do 2.500, que é também muito simples. Faço do 25, que dá 5, distribuo um zero para cada lado. 2.500, a raiz quadrada é 50. Tenho certeza que nós acertamos todos. Podemos enviar a resposta e verificar. E você aí de casa continue fazendo cálculos, multiplicando um número pelo outro ou extraindo a raiz. Veja bem que nós acertamos todos. E assim, com essa alegria, eu termino a nossa aula com o coração cheio de emoção por ter você aí comigo. Espero que você tenha gostado da aula. Desejo a todos bons estudos e aguardo você na próxima. Tchau, tchau!